Olá, que Deus te abençoe. Esse é o 13º estudo sobre o Catecismo de Heidelberg. Nós estamos estudando a seção do Catecismo que fala a respeito do Credo Apostólico, mais especificamente a parte que fala a respeito da pessoa de Cristo. Para que você se lembre, o Credo a respeito de Jesus começa dizendo o seguinte: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Nós já estudamos que o nome Jesus significa Salvador, ou Deus é o Salvador, Javé é Salvador. E entendemos a partir dessa realidade a profundidade e a abrangência da morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição em favor dos nossos pecados. Nós também já estudamos o título Cristo e entendemos que esse título que acompanha o nome de Deus significa o ungido e nos lembra as práticas que o Antigo Testamento traz de ungir-se aqueles que são escolhidos por Deus. Saul foi ungido rei de Israel, Davi foi ungido rei de Israel, Elias ungiu Eliseu, profeta, em seu lugar, seguindo ordenanças do Deus de Israel. E esses são alguns exemplos da aplicação da palavra ungido ou da unção na história do povo de Israel. Mas também aprendemos que especificamente o título Cristo é aplicado ao descendente de Davi, a quem Deus prometeu que estabeleceria um reinado, estabeleceria uma dinastia de reino que não teria fim. Então, quando chamamos Jesus de Cristo, estamos falando que ele é ungido e que, em sendo ungido, ele é o descendente de Davi, que traz ao mundo o reino de Deus e o manifesta através de suas palavras, através de seus milagres, através da sua morte e através da sua ressurreição. Hoje estudamos a parte do credo que diz: Jesus Cristo, agora seu único Filho, nosso Senhor. E a pergunta de número 32 é justamente a respeito da expressão único Filho. Ela diz: por que Cristo é chamado o único Filho de Deus, se nós também somos filhos de Deus? Mais uma vez, a questão aqui não é ser ou não ser filho de Deus, mas é ser o único Filho de Deus, uma vez que a Bíblia também aponta para nós como filhos do Pai. A resposta começa assim: porque só Cristo é o Filho eterno e natural de Deus. Em outras palavras, Jesus é o Filho unigênito ou o único, porque somente ele, em sua natureza, é considerado como tal. Ser filho de Deus é uma questão de natureza, é uma questão de essência, não é uma questão de aparência, não é uma questão de filiação institucional. Ser filho de Deus é uma questão de natureza, e é por isso que Jesus, em sua natureza santa, é o Filho de Deus. Alguns textos que comprovam isso, separei textos todos do Evangelho de João. João, no seu primeiro capítulo, já nos anuncia: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e o texto que eu quero destacar é: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ainda João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E aí você sabe o resto do versículo: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ainda 1 João capítulo 4, versículo 9, agora a primeira carta de João, diz: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. Perceba que em todos os versículos em que João faz referência à relação de Jesus com Deus Pai, a sua relação de filiação, ele aponta para a unicidade, para o fato de Jesus ser o único Filho de Deus. A Bíblia aponta para essa história, ou a Bíblia aponta para essa verdade, melhor dizendo. E uma vez que a Bíblia aponta para essa verdade, então precisamos entender que essa verdade ela existe e se impõe a nós. O fato de que Jesus é o único Filho de Deus se impõe a nós por uma questão de natureza. Jesus é o único que em sua natureza foi concebido
como filho de Deus. E a questão então agora que nós precisamos perguntar e responder é: e quanto a nós? Se Jesus é o único que naturalmente é filho de Deus, que por natureza é filho de Deus, como nós podemos nos tornar filhos de Deus? A resposta do catecismo nos diz: mas nós somos filhos adotivos de Deus pela graça, por causa de Cristo. Se Jesus é um filho natural, se ele é filho de Deus por natureza, nós somos filhos de Deus por adoção. E a adoção acontece pela graça, por causa do Filho único Jesus Cristo. Agora, o que nós somos por natureza? Eu trouxe aqui o texto de Efésios, capítulo 2, que nos define, e define a nossa natureza. O texto diz: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem nós somos por natureza? Nós não somos filhos de Deus, mas a nossa natureza, contaminada pelo pecado, dominada pelo pecado que entrou no mundo em Adão, nos faz naturalmente filhos da desobediência, filhos da desobediência. Se Jesus, por um lado, é naturalmente o Filho de Deus que o obedece com todo prazer, em quem Deus se compraz, nas obras de quem Deus se compraz, nós, por outro lado, por causa da natureza pecaminosa que carregamos, somos naturalmente filhos da desobediência. Mas o texto de Efésios ainda diz que nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós não somos só naturalmente filhos da desobediência, como também somos naturalmente filhos da ira. Esta é a nossa natureza, e é por isso que Jesus é o único filho natural de Deus. Ele é o único filho que pode reclamar para si a filiação natural. De modo que nós só podemos ser considerados e chamados filhos de Deus se formos, segundo o texto do catecismo, segundo o texto das escrituras, adotados por Deus, através do que Cristo fez por nós. Agora, ainda sobre essa questão, gostaria de apontar para aquilo que venho tratando com vocês de maneira muito enfática. Gostaria de enfatizar mais uma vez. A vida cristã, ela não diz respeito à mudança de atitude, em primeiro lugar. Ela não diz respeito à mudança de agenda. Ela não diz respeito a uma mudança de valores. Ainda que a vida cristã traga uma mudança de atitude, ela traz uma mudança de agenda, ela traz uma mudança de valores, mas em primeiro lugar, ela diz respeito a uma mudança de natureza. Porque através de Jesus, a nossa natureza, onde somos considerados filhos da desobediência e da ira, é transformada. E agora nós passamos a ser chamados filhos de Deus. Olha os textos ainda de João. João capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e esses nasceram da vontade de Deus, eles nasceram de Deus. E ainda um pouco mais à frente, quando Jesus vai conversar com Nicodemos, é procurado por Nicodemos, um grande teólogo da época, um grande mestre da época, vamos dizer assim. E então Nicodemos pergunta a Jesus o que ele precisa fazer para participar, para ver o reino de Deus. Então Jesus responde a Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E lá na frente ele vai completar: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O cristianismo é a pregação, ou embasa-se, está fundamentado numa mudança de natureza. Não é uma mudança de status, não é uma mudança de comportamento, não é uma mudança de agenda, não é uma mudança de prioridades. É uma mudança de
natureza, nós que éramos por natureza filhos da ira, somos transformados ao nascer de novo em filhos de Deus, e esse novo nascimento só é produzido em nós pelo próprio Deus através do seu Santo Espírito. O cristianismo é uma religião, é a única religião que prega a mudança de natureza através do Espírito Santo de Deus, e é por isso que é tão importante entendermos porque Jesus é o único Filho de Deus e como nós podemos então ser chamados também assim. Um último texto para entendermos e fecharmos essa questão é o texto que está em Gálatas 4, versículos 4 e 5, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo número 4, versículos 4 e 5. O texto diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Deus enviou o seu Filho para nos resgatar, e nos resgatar com a finalidade de recebermos a adoção de filhos, de sermos adotados por Deus. E perceba, até na adoção, o nosso papel é colocado na voz verbal passiva. Nós vamos receber a adoção de filhos. O que nós fazemos para recebê-la? Nada, simplesmente recebemos. Mas é pela graça, nós não fazemos nada. E através de Jesus Cristo nós recebemos a adoção de filhos, assim nos tornamos também filho de Deus, ou filhos de Deus. De modo que Paulo vai dizer que se Jesus, por João, foi considerado unigênito, agora ele é o primeiro de muitos, o primogênito. Agora, uma segunda questão: por que você chama Cristo de nosso Senhor? Lembre-se do credo: crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Porque o Filho de Deus, o único Filho de Deus, é o nosso Senhor. E a resposta: porque Ele nos comprou e resgatou, corpo e alma, dos nossos pecados, não com ouro ou prata, mas com o seu precioso sangue. E depois de nos comprar e resgatar, Ele nos libertou de todo o poder do diabo, por fim tornando-nos a sua propriedade. Alguns textos, 1 Pedro 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Porque Cristo é chamado nosso Senhor, em primeiro lugar porque Ele nos comprou, Ele nos resgatou, não com prata ou com ouro, não com qualquer outra coisa que não seja o seu sangue e o seu corpo derramado e entregue em nosso favor. Porque Cristo é o nosso Senhor, porque Ele nos comprou e agora nós pertencemos a Ele. Porque Cristo é nosso Senhor, porque em nos comprando Ele nos libertou e nos fez povo de propriedade exclusiva de Deus. Ainda em 1 Pedro, agora capítulo número 2, versículo de número 9, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque Cristo é o nosso Senhor, porque Ele nos comprou, nos resgatou e nos fez povo de propriedade exclusiva de Deus. O teólogo Ursino, pré-reformador, nos ensina o seguinte, ou nos diz o seguinte: o direito de soberania de Deus sobre nós, Ele merece ser chamado Senhor por causa de 4 questões, ou o direito de soberania de Deus, de Jesus sobre nós, reside em 4 pilares, melhor dizendo. O primeiro deles é a criação. Ele nos criou. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. E através dele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus estava com Deus e através dele todas as coisas foram criadas, desde o princípio de todas as coisas. Porque Jesus tem o direito de soberania sobre nós, porque através dele nós fomos
criados. Mas por que mais? Porque através dele nós fomos salvos. Ele nos salvou, ele nos comprou com o seu sangue na cruz, ele nos resgatou, nos redimiu, nos libertou. Mas por que mais? Porque em nos criando e nos salvando, ele também nos preserva, é ele quem nos sustenta em todo o seu poder, em toda a sua graça, em toda a sua justiça. Ele nos sustenta em santidade. Mas por fim, Jesus tem o direito de soberania sobre nós por uma questão de ordenação e nomeação. A Bíblia diz que o nome de Jesus foi exaltado sobre todos os nomes. Ele é o primeiro, a coroa, ele é o princípio, o fim, o alfa e o ômega. É uma questão de ordem, é uma questão de poder, é uma questão de autoridade, mas não é uma autoridade abusiva, não é autoritarismo, é autoridade exercida em amor na criação, na salvação e na preservação de todas as coisas. É por isso que o único Filho de Deus é também o nosso Senhor. É o nosso Senhor. Uma última questão e assim encerramos. Somente quando nós temos a nossa natureza transformada pelo Espírito Santo de Deus, deixamos de ser filhos da ira e da desobediência e passamos a ser filhos do Deus Altíssimo, é que nós conseguimos e podemos reconhecer a autoridade e o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, diante de tudo isso que vimos. Portanto, eu oro para que você, dia após dia, reconheça a nova natureza que Deus tem colocado em você, que Deus tem dado a você. Eu oro também para que os seus familiares tenham essa mudança de natureza, essa mudança de vida, essa mudança de essência, onde nós deixamos de ser filhos da ira e da desobediência e passamos a ser, através do que Jesus fez por nós, filhos de Deus, porque só assim nós poderemos e iremos reconhecer o senhorio de Jesus sobre todas as coisas. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.